Ó, já começou a gravar, então a gente já está pedindo aqui autorização para essa gravação, né, Aninha? Pode gravar. Pode. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Queria começar pedindo permissão para essa gravação, para que depois nós possamos subir essa apresentação no YouTube, para que mais pessoas que hoje não puderam estar aqui também possam desfrutar do conhecimento que vai ser transmitido pelo professor Francisco Satiro. E já passo a palavra, então, para que possam fazer aqui as boas-vindas e a apresentação do professor. É uma alegria, né, estar aqui de novo e começar mais uma jornada aí nas questões das recuperações, falências, mas pensar na reestruturação, na renegociação e eh, na restabilização das nossas empresas, né? No nosso dia a dia, né? No momento atual que a gente vive, com tantas incertezas, com um mundo tão doido, né? E dessa vez a gente chamou aqui para essa masterclass alguém que não precisa de apresentação, Francisco Satiro, né? Francisco Satiro diz tudo né? O nome fala por si. Mas a parte mais importante do currículo do Francisco Satiro é que ele é Sem dúvida. bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 1993, orador da turma de 1993. Essa é a parte mais importante do currículo dele. Fora isso, fora isso, né? Fora isso, ele fez toda a carreira dele acadêmica no Largo São Francisco, doutorado no Largo São Francisco, os concursos todos, né? É, é, e é professor hoje, né? Da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas, além disso, ele, como acadêmico, bom, ele pratica, né, ainda, né, tem um tanto da prática do dia a dia, seja como advogado, parecerista, mas o Chico, ele me permita aqui já, né, é assim que a gente chama o Chico, é de Chico, é, o Chico ele tem uma experiência, além de tudo, internacional muito grande, né? Ele está em muitos lugares, falando em muitos contextos sobre esse tema, nas casas mais importantes do mundo, na Uncitral. Ele representa o Brasil em tantos grupos de trabalho sobre esses temas, né? Então, é de verdade uma honra, Chico, assim, quando este é o assunto, ter você aqui, além da minha felicidade de ter meu amigo, meu colega de turma aqui, é uma honra poder escutar você falando disso, porque assim, a gente sabe primeiro que a gente vai escutar o que tem de mais atualizado sobre o tema, né? E com as melhores opiniões, né? E ditas por alguém que conhece todos os meandros e as inside informations dessa área, né? Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Sinta-se super em casa e se ninguém quiser dizer mais nada, a palavra é sua. Queria dar boas-vindas aos nossos convidados, agradecer a presença. Estou vendo aqui pessoas queridas, é, pessoas que são da área, professor Rodrigo, Rodrigo Dório aqui com a gente, o Caio, Maria Rita, deixa eu falar a Júlia, professor Eduardo Idal aqui, nosso querido da mediação. Tem tantas pessoas, olha, Henrique Gon aqui, Daniela, que foi nossa aluna do curso, querida, está aqui nos prestigiando hoje. Vejo, assim, alguns nomes que não estão de câmera aberta. Júlia Albuquerque aqui também, muito obrigada. Então, assim, temos pessoas muito queridas que estão aqui presentes. Estou dando essas boas-vindas. Se eu não falei o nome de alguém aqui, a gente tem a tela grande, mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês
e vamos desfrutar do nosso querido professor, né? E que tem aqui a honra, né? Nós todos aqui, a Fernanda, a Ana Luísa, o Adolfo, a Soraya, claro, a Sandra, todos nós aqui estamos muito felizes, viu, Sátiro, de ter você aqui, Chico, com a gente. Muito feliz mesmo. A ideia Muito. a ideia, desculpa, Chico, a ideia, né? Combinei com o Chico, dele vai trazer aí essas atualidades sobre o tema nesses 40 minutos, e depois ele abre para perguntas, para a gente poder dialogar mais, né, sobre as nossas curiosidades. É isso mesmo. Bom, primeiro, muito obrigado por essa recepção tão calorosa, né? É bom a gente estar junto de gente que a gente gosta, que a gente admira. Então, é uma satisfação enorme poder estar aqui de novo. Ah, peraí, que o coisa acabou de perguntar aqui qual é o meu idioma falado. Então, eu preciso dizer que eu estou falando português. Pronto. Porque ele depois vai transcrever do ladinho do vídeo, né? A É. inteligência artificial é uma maravilha. Eu vou falar, depois a gente vai falar Réveillon aqui só para ver se a tradução sai correta lá. Mas o fato é que me deixa muito feliz e principalmente nessa oportunidade, né, de ser um evento, né, um encontro inaugural para poder a gente trocar ideias, né? Não é uma aula, o objetivo aqui é a gente fazer um bate-papo. Então, eu não preparei nada rigoroso e cheio de informações, vocês vão ter isso durante o curso. Mas acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre mediação e principalmente porque mediação é um assunto que está muito quente, né? E a gente vai chegar nesse ponto, mas a mediação está em alta. É uma época muito boa, a preocupação muito grande com a mediação. Temos problemas, a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá e eu já conto para vocês. A gente já vai, logo logo a gente já entra nisso. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou dar uma rabiscada com vocês aqui, só para localizar, se alguém eventualmente não tenha familiaridade, uma rabiscada sobre o que é. Bom, nós estamos falando de mediação em caso de insolvência, basicamente recuperação judicial, extrajudicial ou falência. Só para entender do que nós estamos falando, né? Esses são os regimes das empresas em crise, né? Empresas que estão com problema, e a lógica por trás desse regime é a lógica de que, vamos lá, como é que nasceu isso? Surgiu lá atrás com a ideia de um devedor que não tem condições mais de pagar o seu credor. Então, é um devedor, como qualquer caso, o que responde pelas dívidas de todo mundo são os seus próprios bens, né? Se esse devedor não tem bens suficientes para pagar todas as suas dívidas, ele está numa situação de insolvência. Se esse devedor é insolvente, o que se faz com ele? Né? Como tratar? Desde muito lá de trás foram criados regimes que possibilitam um tratamento coletivo desses credores. Mas para a década de 90 foi reconhecido que, de fato, o que está por trás desse regime, né, de tratamento coletivo dos credores é um problema de ação coletiva que em sociologia e economia também se costuma chamar de tragédia dos comuns. É uma coisa que é um ativo, um bem consumível, disponível para uma universalidade de pessoas, para um grupo de pessoas, mas que não é suficiente para todos. E que, portanto, mais cedo ou mais tarde vai acabar. E aqui, no caso de dívida, isso é muito verdadeiro. Por que que eu falei de empresa e não falei de pessoa física, né? Porque tem uma diferença aqui, quer dizer, tanto pessoa física também deve, né? Também fica insolvente. A gente tem uma lei de insolvência de pessoa física que é bem ruim, diga-se de passagem. Mas ah, é da natureza da atividade empresária ter dívida. Faz parte da atividade empresária
tem endividamento. Então, o empresário, quando atua, ele precisa de capital, né? Ele vai usar o capital, trabalho, tecnologia e vai oferecer um serviço, um produto, alguma coisa ao mercado. Esse capital até pode ser dele, mas a gente sabe que em várias circunstâncias, ele pode potencializar o ganho tomando capital emprestado. Então, endividamento em matéria empresarial não é uma questão de má gestão, é uma questão de gestão. A finança corporativa, né, a estrutura financeira que a empresa adota, é uma opção de gestão daqueles que estão à frente da sua direção. Então, ah, é muito mais grave, sob ponto de vista de reflexos sistêmicos, né, de consequências para os outros, quando uma empresa está mal. E aí, os comerciantes lá na Idade Média resolveram criar um regime específico, esse regime veio evoluindo e chegou até hoje, que é, se um devedor está em situação de insolvência, o Estado vai lá e impede que os credores tomem ações individuais e ele faz a liquidação de todos os bens e distribui esses bens para os credores em condição de igualdade. Essa liquidação é o que a gente chama de falência. Né? É a falência no Brasil, quebra na Espanha e na Argentina, bancarrota na na Itália e assim sucessivamente. Bankruptcy, na Inglaterra e nos Estados Unidos, bankruptcy pode ter um duplo significado, né? Bankruptcy pode ser sinônimo de insolvência, eles usam para falência, eles usam mais o liquidation, né? Porque eles usam bankruptcy para reorganização também. Até aqui, é importante a gente entender que essa é a lógica do sistema de insolvência, isso que está por trás, tudo que tem em volta está preso nessa lógica de que se você não tem dinheiro, você não pode deixar os credores tomarem a iniciativa, porque senão alguns vão receber, outros não. Quem conseguir obter algum valor, talvez passe a perder valor à empresa, né? Não vai se preocupar em preservar valor, ele não ganha nada com isso. Então, é ruim para todo mundo se congelar e fizer organizar esse processo, fica muito melhor. Até aqui, tá, muito importante, mas onde entra a mediação? Claro, a gente pode falar na falência, na liquidação, também pode ter mediação, porque pode ser que os credores queiram se organizar e tal, né? Pode haver problemas e a mediação vai entrar. Mas aqui tem um outro ponto, que é, no final do século passado, perceberam que só liquidar a empresa era um mau negócio, porque tem empresa que vale mais funcionando do que liquidada. É o que os americanos chamam de going concern value, o valor da empresa em atividade. Então vamos pegar aqui, ó, um caso simples, né, que a gente teve aqui, a Avianca, lá atrás, caso de falência. A Avianca, ela estava em crise. Quanto a Avianca valia enquanto ela estava funcionando? Ela valia muito, porque era uma companhia que tinha linhas, que tinha slots, né, que é a possibilidade de pousar, que tinha autorização, que tinha aviões arrendados, né, contratos de arrendamento de aviões e tal. Mas se ela quebrasse, se ela viesse a falir, quanto que ela vale? Ela vale muito menos do que aquilo, porque os contratos são resolvidos, as autorizações são cassadas, é ruim. Então, ela vale muito em atividade, vale pouco liquidada. Sabendo disso, vejam, e aí isto é o cerne de onde, né, entrou a mediação na insolvência. Sabendo disso, se decidiu que era preciso criar mecanismos para que os credores negociassem com o devedor uma forma deles receberem sem ter que liquidar a companhia. Isso começou com a liquidação das estradas de ferro lá nos Estados Unidos. Porque assim, a operadora da estrada de ferro, da Railroad, lá, ia quebrar. Aí você vai fazer o quê? Vai vender eh, dormente? Vai vender ferro? Vai vender uma tirinha de propriedade onde passa o trilho? Não vale nada. Aquilo vale para fazer o trem andar. Então a empresa só valia com o trem andando. E aí isso ficou muito claro, ainda isso no começo do século passado, mas ficou muito claro e hoje vale para o mundo todo. Então, criou-se, esse que é o ponto, criou-se uma regra que vale para todo mundo, que é
todo país tem um tratamento de crise que é a liquidação, no nosso caso é a falência, mas ele tem também um regime de facilitação da negociação, que é um mecanismo de reorganização. No nosso caso, a reorganização é a recuperação judicial, que se faz em juízo, e a recuperação extrajudicial, que se faz, se acerta tudo, negocia tudo fora e vai para juízo só para homologar. Vejam, quer dizer, nós estamos na essência desse regime, o que a gente tem é ah, ah, negociação. Então, a recuperação judicial nada mais é do que a negociação do devedor com os seus credores para a continuidade do seu negócio. Então, as regras são todas colocadas para viabilizar esta negociação. Essa é a base. Na recuperação extrajudicial, a mesma coisa. As regras são mais simples porque se acredita que o devedor vai conseguir, com maior autonomia, resolver. Mas no cerne desses processos existem interesses conflitantes, sempre. Então, vai ter sempre interesses conflitantes de credor para credor, e de credor para devedor, e de grupos de credores para grupos de credores. Ah, ah, vai ter sempre interesses conflitantes e vai ter sempre a necessidade de ter soluções. No caso da recuperação, a solução só vem do acordo. Então, o devedor tem que convencer os credores a aprovarem o seu plano. Ou os credores apresentam um plano deles, mas aí eles têm que negociar entre eles. O fato é, de qualquer forma, a gente vai ter negociação. E, diferentemente da falência e de outros casos, na recuperação judicial, isso é um ponto interessante. O juiz não pode substituir a negociação das partes. Porque se eu tenho um litígio, eu estou em litígio com a Alessandra. Estamos litigando aqui. Se a gente fizer um acordo, pode ser bom para a gente, né? Facilitar a vida, etc. Mas se a gente não fizer, o juiz vai lá e vai decidir. Então, em última análise, ali na frente tem uma solução judicial adjudicada. Na recuperação não existe isso. A recuperação é um ambiente de negociação. Então, ou sai a negociação, ou a gente cai onde? Na vala comum, que é a liquidação, que é a falência. E aí é ruim para todo mundo. Muito bem. Você fala, se tem negociação, então tem um ambiente propício para mediação. Ah, Só para vocês terem uma ideia, a lei atual é de 2005. Ela está fazendo esse ano 30 anos. 20 anos. Ela é de 2005. E ah, antes dela tinha um decreto que era de 76. Não, acho que era 76. Não, 45. 7661 de 45. É um decreto de 1945. Vejam o que é uma questão cultural. No decreto 7661, a gente já tinha falência, mas não tinha essa negociação. A, a- o- a alternativa à falência era um outro instituto chamado concordata. Você pedia concordata e você ganhava ali um parcelamento de 2 anos da sua dívida para alguns credores e só. Basicamente era isso. Mas qual é o ponto interessante? No decreto-lei, havia um dispositivo que dizia que se o devedor procurasse os seus credores para negociar a dívida, ele podia ter a falência decretada. Negociar com seus credores era causa de falência. Era a hipótese de decretação de falência. A doutrina chamava isso de concordata branca. Então, só para ter uma ideia, como se via a negociação antes da Lei 11.101, que é a lei de recuperação que a gente tem agora, que é de 2005. Claro que mudou muito de 2005 para cá, mudou muita coisa, mas isso é uma cultura que vai sendo alterada com o tempo, ela vai evoluindo com o tempo. Não é uma coisa estanque, não é uma coisa fixa, nem é uma coisa definitiva.
Quando entrou a lei em vigor, a Lei 11.101, uma coisa que ficou muito clara é que negociar passou a ser, que era uma coisa proibida e mal vista, passou a ser essencial. E em alguns casos, mais do que isso, né? Eh, a gente teve algum caso de mediação logo depois que entrou a lei? Não teve. Para ser muito sincero, a gente vai ver aí gente dizendo que teve mediação na, na Varig. Não foi bem uma mediação. O primeiro caso que se falou de mediação, assim, foi o caso da Oi, que já foi bem mais para frente, né? O caso da Oi já é beirando aí os anos 2020. Ah, ah, e o caso da Oi, ainda assim, foi uma mediação que tem gente que não gosta que eu diga isso, mas ela é uma mediação que não foi muito mediação, porque foi assim, eu coloquei uma proposta no sistema e falei, amigo, você quer isso ou não quer nada? Se você não quiser, o problema é seu, todo mundo está aceitando. Se todo mundo aceitar a ideia, você não vai receber nada. E as pessoas correram lá e acabaram aceitando. Uma forma de se fazer com que isso fosse possibilitado foi chamar de mediação, que era o nome mais bonito, mas não teve propriamente uma mediação. Hoje a gente tem vários casos de mediação. Recentemente, no jornal, a gente viu casos da Unimed do Rio de Janeiro, caso típico de mediação mesmo, né? Então, hoje a gente já começa a ter, mas isso mudou um pouco quando? Quando o CNJ soltou algumas regras sobre mediação e houve uma reforma da lei em 2020. E aí falou-se propriamente de mediação. A parte interessante disso é que como é que entrou na lei essa questão da mediação? Entrou porque, quando veio a pandemia, havia uma discussão sobre o que seria necessário para o Brasil fazer para evitar uma enxurrada de falências, porque estava na pandemia, todo mundo em casa, ninguém consumia direito, não se produzia, você não podia ir para a fábrica, quer dizer, a economia deu uma parada. E aí, vários países procuraram ver quais eram as medidas que deveriam ser tomadas para que a economia não colapsasse. Até tem um ponto irônico nisso, porque isso foi 2020, né? Em maio de 2020, eu fui chamado para falar num evento online, claro, porque a gente não pôde sair de casa, mas um evento organizado pela Universidade de Xangai, que ia reunir especialistas de diferentes países para falar quais foram as medidas que o país tomou para evitar esse colapso, esse caos que viria com a pandemia no que diz respeito à insolvência. E o evento aconteceria em novembro, final de novembro. Muito bem. Na hora que eu estou lá em final de novembro, abro minha agenda, está lá prevista a palestra. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Não provamos nada, não provamos lei nenhuma. Havia um projeto de lei, de uma lei específica, esse projeto foi muito criticado, e havia muitas disposições complicadas nele, e no final das contas o Brasil não aprovou a lei. O Brasil não aprovou a lei e eu falei, eu vou chegar lá no seminário, no congresso, no simpósio, falar, olá, my name is Francisco Satiro e o Brasil não aprovou a lei. Mas eu gostaria de recitar um poema. O que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar. Ah, ah, muito bem. Aí até pensei, falei, bom, vamos ver qual foi a consequência disso. Fui ver, o número de falências não aumentou, não teve não mudou nada, muito pelo contrário, né? O número de falências diminuiu, o número de recuperações diminuiu e tal. E eu falei isso na hora. Falei, olha, o que aconteceu foi que o Brasil não adotou nada que vocês estão falando e não aconteceu nada. Muito bem. Passado um tempo, a pandemia caiu e tal. Alguns estudos mais recentes, principalmente de professores americanos, mostram que essas medidas, tirando algumas das medidas, né, mas boa parte dessas medidas foram efetivamente inócuas. Quer dizer, não havia necessidade de se tomar essas medidas. A economia se adaptou. E aí vem a parte interessante.
a economia se adaptou principalmente via negociação. Sem mediação, mas via negociação. Houve muito acordo de locador com locatário, muito acordo de fornecedor com comprador, cadeia de suprimentos, muito acordo de credor com devedor. E eu me recordo que havia um dispositivo nessa lei que dizia, permitia que o empresário suspendesse imediatamente os pagamentos e só voltasse depois de um tempo, ou quando mudasse a lei, não me recordo agora, mas em suma, suspendesse os pagamentos. E se dizia que isso era para proteger os pequenos empresários. E eu sou conhecido de uma proprietária de um restaurante do bairro, e eu liguei para ela, porque é um restaurante grande, liguei e falei, olha, queria saber o seguinte, se você ah, tivesse essa medida, você acha que isso facilita a sua vida? Porque ela falou, não, estou sofrendo muito com a pandemia e tal. Você acha que isso resolveria a sua vida? Ela falou, não, eu não vou parar de pagar o meu fornecedor porque ele está na mesma situação que eu. Então, eu faço o sacrifício que puder fazer para pagar para ele e vice-versa. Então, se eu tivesse esta possibilidade, eu não usaria. Eu não vou largar na mão quem está comigo desde que eu comecei aqui no restaurante. E, em parte, foi um pouco disso que a gente viu. E por que que eu acho que isso é interessante? Porque esse movimento de as pessoas se acertarem, né? Até porque não há uma opção fora, né? Não era questão de falar, quer saber? Dane-se ele, daqui a pouco eu vou lá e eu procuro outra pessoa para fornecer. Não vai ter outro para fornecer, porque na pandemia você não tinha essa, né? O mercado era um mercado estreito. Essa característica de as pessoas estarem mais dispostas a negociar ficou muito patente no final da pandemia, né, na parte de transição entre a pandemia e o regime normal, e a gente verifica isso até hoje. Não por outra razão, e essa é a parte que eu falei que eu comentaria com vocês, não por outra razão, no mundo, hoje, se discute, se sugere, né, se propõe sistemas que se costumou chamar de sistemas de pré-insolvência, que é mecanismos para evitar esses procedimentos de insolvência que a gente falou aí. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial, qualquer. Então, assim, o que que você pode fazer para não chegar lá, para evitar chegar lá? E isso é tão relevante que um dos documentos mais importantes em matéria de insolvência no mundo é um documento deixa eu ver se eu conseguir aqui, até mostro para vocês. Eu não vou postar, mas é isso. Vocês podem procurar depois, chama Principles for Effective Insolvency and Creditor-Debtor Regimes. É um negócio enorme, mas não tem problema. Eu vou copiar e vou colar aqui para vocês. Depois vocês entram no site do Banco Mundial e vocês conseguem ver. Vou colocar aqui. Pronto, mandei o link aí para vocês. Depois vocês entram e dão uma olhada se vocês se interessarem. Vejam que esse é um guia que já existia, esse guia é de 2021, mas a atualização foi bem pequena. Mas ele já tinha menções à mediação e a procedimentos pré-insolvenciais, né, os informal workout procedures, etc. Mas desde 2023, o Banco Mundial recebe todo mundo lá, todo ano, para discutir o quê? Eles querem atualizar isso para aprimorar mecanismos de negociação e principalmente de mediação. Aí você vai falar, puxa, é uma iniciativa importante do Banco Mundial. Não é só. Profissionais de insolvência da América Latina se reuniram e criaram os princípios latino-americanos para a celebração de acordos extrajudiciais, de reestruturação financeira. Se vocês forem lá nos princípios, do princípio 8 para frente, eu também mando para vocês. Esse eu não tenho, mas eu mando para a Sandra disponibiliza. Princípio 8 é intervenção de mediadores. Recomenda-se a designação de mediadores independentes quando houver problema, dificuldade de comunicação entre as partes. Ou seja, ah, ah, a gente vive um momento hoje em que
há uma, assim, existe a certeza de que a negociação é importante para a solução dos litígios. Desjudicializar é importante para a solução dos litígios. E a mediação, ela é parte indissociável disso. Em alguns países já vem sendo usada há muito tempo na insolvência, Estados Unidos, casos como a Sears, que estava muito complicada. O que que o juiz fez? Ele suspendeu o processo do Chapter 11 e disse o seguinte: ó, daqui para frente, vocês vão sentar e vão negociar com. Lá eles têm a mania disso, né? Eles nomeiam como mediador um juiz. Botaram o Judge Drain, que é um juiz famosíssimo, colocaram como mediador e falaram: credores e devedores, sentem vocês aqui e negociem. E o Judge Drain sentou lá com eles e negociou. E ah, azeitou a negociação deles e o caso só teve uma solução graças à mediação, que eles chamam de mandatory mediation, né? Mandatory, ela é obrigatória. Até eu tive lá conversando com os juízes e eu falei com o próprio Judge Drain, falei: escuta muito bem, é mandatória. E se a pessoa não quiser ir e não for? Eu falo: olha, o fato é o seguinte: até hoje não aconteceu de ninguém virar e falar eu não vou. Ele tem que ir e ele tem que negociar de boa fé. Porque o mediador deve comunicar se a parte não negociou de boa fé, que é negociar, efetivamente abrir para negociações. Se ele não aparecer, ele falou: não sei o que vai acontecer, porque ainda não aconteceu, mas ninguém tem coragem de não, de não aparecer ou de não negociar de boa fé. O que você vê que, né? Então são vários casos lá que usam mediação, e essa mediação vale tanto para questões específicas entre credor e devedor, ou entre credores, quanto casos em que, como no caso da Sears, que teve o plano todo. No caso do Lehman Brothers, teve o banco todo, da Enron. A Enron só solucionou por conta de mediação, né? Há dispositivo específico de mediação no caso. Então, assim, países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Holanda têm aplicado muito mediação. A Alemanha tem aplicado muito mediação, alguma coisa de arbitragem, mas a mediação principalmente, e isso traz resultados importantes. No Brasil, o que que a gente tem? Com essa reforma que eu falei para vocês de 2020, e eu falei toda essa história da pandemia para vocês, porque essa reforma pegou um pedacinho daquela lei da pandemia, que era a parte que tratava de mediação, e incorporou na lei. Então, hoje a gente tem explicitamente na lei a disposição sobre mediação, tem um nome específico, né? Negociação e mediação antecedente. Ah, veja, há outros dispositivos, mas na lei de falências especificamente, essa é a disposição que trata disso, que trata de mediação. E ela traz um ponto que é muito importante e que é um obstáculo à negociação em qualquer procedimento de insolvência. Que é, se vai haver uma negociação coletiva, é preciso impedir que esse grupo, né, que os integrantes desse grupo coletivo, né, de credores, tomem atitudes individuais. Porque senão você incentiva duas coisas. Você incentiva a pessoa a não negociar e correr para receber o seu, ou você, se você precisar de um grupo para fazer um resultado, você incentiva essa pessoa a não aceitar as propostas. É o que os americanos chamam de holdout. Por uma razão muito simples. Vamos imaginar que eu preciso de 50% de aprovação. O primeiro que deu aprovação, o segundo, terceiro, quarto, quinto, não muda nada. Quando tiver com 48% de aprovação, o que tiver os 2% tem um poder de barganha que é muito grande. Então, se ele segurar, se ele não ceder no primeiro momento, ele melhora a posição de negociação dele, o que é contraproducente para uma negociação coletiva. Então, qual é a forma de impedir que isso aconteça? Você suspende todo mundo e fala: vai estar todo mundo sujeito à decisão da maioria e ponto final, né?
é o que resolve. A mediação entrou aí com esse artigo, né? 20A, B, C e D, eh, entrou, e hoje a gente tem muitos casos de mediação. E a gente ouve falar deles, assim, né? Há casos de sucesso de mediação, eu não tenho a menor dúvida. Eu particularmente conheço pelo menos dois que eu acho que são casos de muito sucesso e são casos de mediação mesmo, né? O caso da Unimed Rio, que me parece um caso importante e emblemático, em que foi feita uma estrutura de mediação com mediador, etc, etc. E há um outro caso mais antigo, de Santa Catarina, de uma empresa que chama Brasil Novo, que é um caso bem interessante, também com mediador local. E o que aconteceu foi, eles entraram com essa cautelar antecedente, e o que é interessante é que eles é antecedente, porque ela é antecedente à recuperação judicial. Então, eles ajuizaram a cautelar antecedente, dizendo o seguinte: eu quero impedir que os credores titulares de alienação fiduciária me cobrem. Só que credores titulares credores com garantia de alienação fiduciária de bem, eles não estão sujeitos à recuperação judicial. Mas só interessava para a empresa negociar com eles. Era uma empresa de transporte e o grande problema dela era com os ônibus arrendados. Então ela chamou as empresas arrendadoras e sentou para negociar. Eram 15 ou 20, uma coisa assim. E elas aceitaram sentar para negociar, exigiram uma série de condições para que a coisa fosse aberta, etc, etc. Sentaram, negociaram e qual a vantagem? Não houve recuperação judicial que não as envolveria. Foi resolvido com a tutela antecipada. Então, há casos que são casos de muito sucesso. Tem outros que têm a mediação e parece que tem menos sucesso. Eu colocaria aqui também, e eu acho que é um caso de sucesso, o caso da Samarco. Vai falar, mas no caso da Samarco, foi todo mundo para os Estados Unidos para fazer a mediação. Sentaram lá numa sala bonita, ficaram lá uma semana, brigaram e voltaram para cá. E não saiu acordo nenhum. Mas no final das contas, o plano que saiu é a base daquilo que foi discutido lá fora. Então, assim, o que quebrou a barreira para poder aprovar um plano foi a mediação que foi feita nos Estados Unidos. E esse é um ponto, a gente aí já começa a entrar, vamos entrar aqui já, porque já está dando horário, nos pontos que eu acho que são pontos que a gente precisa levar em consideração quando fala de mediação. Este é um ponto importante, que é o primeiro, poucos dados sobre mediação. É preciso ter dados sobre mediação. Muito importante. Existe um número grande de mediações. As pessoas não têm noção do vulto que já tomou a mediação, ah, principalmente nessa área de insolvência, e mais, não se tem ideia dos resultados. O que eu acho mais difícil, e é esse o ponto que eu ia falar. Porque tem que ver como vai avaliar o resultado da mediação, mas, por exemplo, se o resultado da mediação for saiu um acordo da mediação, a resposta no caso da Samarco seria não. E quando você conversa com os executivos da Samarco, eles dizem não saiu, não tinha a menor chance de sair de lá o acordo, né? Mas a mediação foi importante porque ela abriu o caminho para se resolver aqui. Então, é muito claro. Eu não sei como que se faz para capturar esse resultado positivo da mediação. Então, para mim, duas coisas que são muito importantes são dados, quantas mediações, onde, tal, e pensar em sistemas para capturar esse resultado, né, que é muito importante. Outro ponto da mediação atual em matéria de insolvência que eu acho importante. Aliás, a verdade é pior do que isso, porque esse é um ponto que bate na mediação no Brasil, mas bate em qualquer mediação, não é só na mediação em caso de insolvência. Porque a mediação
ela tenta neutralizar os pontos contrários e fomentar as partes a fazerem um acordo. Ela vai facilitar o acordo, vai ser um facilitador, né? Uma ferramenta que vai potencializar a, a disponibilidade deles de fazerem acordo, das partes se fazerem acordo. Mas o que que precisa para a parte fazer o acordo? O que precisa para a parte fazer o acordo é ela precisa analisar o cenário e ver o que ela está disposta a fazer. Recentemente tive envolvido numa uma briga societária que o Rodrigo até sabe disso. Não foi uma mediação, mas foi uma quase foi, foi uma como é que é? DR, né? Discutir o relacionamento. Assim, dois irmãos, cada um com 50% da empresa, e cada um tem 20 ações contra o outro, tentando excluí-lo da empresa, e acusando de um monte de coisa. E assim, é um negócio monstruoso. E numa das últimas reuniões que a gente teve, e eu vendo que uma animosidade muito, muito grande entre eles, assim, eles se odeiam com todas as forças, perguntei para ele, falei, vamos imaginar, fulano, que você ganha, como é que você se vê ganhando tudo? Ele falou, eu ganhando tudo, eu tiro meu irmão e pronto, acabou. Eu falei, tá, mas se você tirar seu irmão, você sabe que você vai ter que pagar a parte dele. Eu falei, não, mas não quero pagar nada. Ele falou, então, mas não existe essa possibilidade, não existe. Então, um tá querendo tirar o outro. Quem ganhar, vai tirar. Mas saiu, o que sair, vai receber os haveres, é um fato, né? E a empresa vai pagar, ela vai diminuir pela metade. Você vai ficar com metade, porque o outro você vai tirar da empresa. Não, mas eu, de jeito, eu não vou pagar nada. Eu falei, não tem chance. Pergunta para o seu advogado se existe alguma chance de você sair sem esse. Não. Agora, o outro, pergunta pro seu advogado. Não. Ele falou, isso está tranquilo para você? Não. Tá errado, porque aí não, é isso que vai acontecer. A gente não sabe quem vai ganhar a briga, mas quem ganhar vai ficar com meia empresa e vai pagar para o irmão a outra metade. Em geral, fica com menos do que meia empresa e paga menos do que meia empresa, porque sempre existe perda nesse desmanche, né? Então saibam que o resultado é quem ganhar, seja quem for, né? Quem ganhar vai ficar com menos do que o que tem hoje. É líquido e certo. E aí foi um choque, né? Bom, o fato é que estão fazendo acordo. Mas aqui a gente está falando só de fatos, mas quando as partes vão fazer acordo, quando elas vão pensar em o que que elas estão dispostas a ceder ou não, o que que elas podem fazer ou não, elas precisam antever quais os resultados que elas podem ter sem o acordo. Faz parte. Então, vamos ver o que que eu, né? E antever o resultado sem o acordo pressupõe você antever qual vai ser o resultado que o judiciário vai dar se eu tiver briga. Porque se eu estou na briga, se não tiver briga, ou alguém vai ter que resolver aquela questão. E aí a gente tem institucionalmente no país um problema que bate na mediação, bate na negociação e bate em todas essas circunstâncias, que é o problema da insegurança jurídica. A gente tem insegurança jurídica no Brasil e isso é um problema porque instiga a litigiosidade. Vamos imaginar que eu e o Maurílio estamos litigando. Então, eu sou o credor, o Maurílio, ao contrário, eu sou devedor, o Maurílio é credor. O Maurílio é credor de, vamos, sei lá, 10 mil reais. Eu devo 10 mil reais. Eu não tenho a menor dúvida que eu devo 10 mil reais, mas não quero pagar para o Maurílio. O Maurílio não tem a menor dúvida de que ele vai ganhar, que ele tem os 10 mil reais. Mas eu não estou pagando. Muito bem. O que que o Maurílio pode fazer para receber o dinheiro dele? Como ele não pode contratar alguém para me dar uma surra, o que ele pode fazer é ir para o judiciário. Então, para o Maurílio não tem opção. Ele, que é titular do direito, ele tem que ir para o judiciário. Agora, e o meu caso? Eu vou dizer, se eu sei que eu devo, eu tenho que pagar, porque se o Maurílio for para o judiciário, eu vou perder. Agora, se houver insegurança jurídica, talvez seja um bom negócio para mim também ir para o judiciário. Porque se existir uma chance de eu ganhar, mesmo não tendo um direito muito claro, talvez valha
o Maurílio precise ir para o judiciário e eu queira ir para o judiciário. Nesta situação, o que acontece? O Maurílio, coitado, foi embora. Eu pago, Maurílio, eu pago. Nessa situação, o que que acontece? Litígio. As partes querem o litígio. Um quer porque não tem opção para receber o que ele tem direito, ele precisa, e o outro quer porque ele está apostando. E aí é uma questão de custo, né? Custo de oportunidade. E custo mesmo, né? Eventualmente eu vou lá, eu ganho alguma coisa aqui, eu tiro alguma coisa de lá, vale a pena, eu vou arriscar. Se o processo é demorado, se o resultado é difícil. Então, o Maurílio, que não tinha nenhum direito, voltou, Maurílio. Voltamos a ser amigos, Maurílio? Beleza. O Maurílio, que não tinha nenhum direito, o Maurílio, que tinha todos os direitos, tinha que ir para o judiciário. E eu, que não tinha nenhum direito, eu vou arriscar no judiciário, porque vai que eu ganho. Então, é muito difícil você fazer acordo com quem tem essa, né? Você chegar num bom termo com quem tem essa possibilidade. Eu posso ganhar 1, 2, 10, 1000. Então, segurança jurídica é muito importante para facilitação de acordo. E isto não é um problema só de mediação, é um problema de realização de qualquer tipo de acordo. Isto prejudica a previsibilidade, né, a capacidade das partes desenharem ah, ah, soluções, né, desenharem as possíveis saídas do caso, e como vai acabar. E o outro ponto, que aí é mais específico de insolvência mesmo, para a gente abrir para conversar aqui rapidamente, é o fato de que, da forma como foi estabelecido a medida cautelar na lei, ah, não é um mau negócio para o devedor ajuizar a cautelar antes de pedir a recuperação judicial ou a extrajudicial, mesmo que ele não queira, não esteja disposto a negociar, porque ele provavelmente vai conseguir uma suspensão da execução, né, das ações de execução de vários dos seus credores, inclusive alguns que não estariam suspensos na recuperação judicial. Ele provavelmente vai conseguir uma prorrogação desse prazo, e hoje em dia está praticamente pacífico, porque se os 60 dias não forem suficientes, geralmente não são suficientes, você pode ter alguma prorrogação desse prazo por mais 60, alguma coisa assim. Então, tem, e digo mais, eu acho que faz sentido ter, se as negociações estão consistentes, eu acho que até faz sentido, mas não dá para afirmar que todo credor que entra com a cautelar antecedente de mediação, né, ele de fato quer negociar, todo devedor quer negociar com seus credores antes da recuperação judicial. Porque ele tem algumas vantagens que não são propriamente a mediação. Isso me parece que distorce um pouco. Ah, Você fala com alguns advogados e eles falam, não, eu quando vou pedir recuperação judicial para o cliente, eu sempre falo, entra com a mediação antes, que aí a gente ganha aí uns 60 dias que a gente pode negociar com credores que estão fora e tal, mas eu não tenho a menor chance de fazer um acordo de 60 dias, eu não estou preocupado com isso. Ah, Não deveria ser assim, tá errado, esse é um caminho torto, mas para que isso, assim, é um caminho torto para o que é o ideal, mas é justificável considerando as armas que cada uma das partes tem na mão. Então, eu compreendo um advogado pensar desse jeito. Eu posso achar, puxa, não deveria ser assim, mas eu compreendo, ele está exercendo um direito que ele tem. Então, este é um ponto que talvez desvirtue um pouco, né? Tire da mediação uma importância que eu acho que é essencial. A mediação tem uma característica essencial nesses nesses ambientes, né, de negociação coletiva, e ela acaba sendo um pouco esvaziada, porque nesses casos não vai ter acordo mesmo, porque nem era para ter acordo desde o começo, né? Era um negócio meio pro forma e todo mundo meio que sabendo disso. Então, esse é um ponto crucial. E, para terminar, o que me parece que houve uma evolução muito grande é da parte técnica, não
Dos mediadores, claro, a experiência é sempre importante, não tem, mas eu não digo dos mediadores, eu digo de quem vai negociar. Então, quem efetivamente busca a negociação, hoje em dia, se preocupa em ter ali alguém para assistir tecnicamente, um assessor financeiro, alguém que possa fazer a conta. E é importante que o mediador ou alguma pessoa que o assessore tenha uma noção dessas coisas, para poder virar e falar: olha, aqui nós estamos num caminho que não funciona por isso, não quer pensar numa solução assim, o que que você acha disso? Para ter esse papel de neutralizar essas tentativas de frustrar a negociação. Mas acho que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais mediação e eu acho que o problema nem é ter mais mediação, é ter mais resultados nas mediações e ter visibilidade desses resultados. Isso me parece essencial, é muito importante ter isso. Ah, ah, por essas e outras que eu hoje ainda vejo, para esse tipo de caso, eu ainda vejo com muita desconfiança o uso dos sejuscs, esses centros de mediação, porque eles são muito pouco sofisticados para causas que são sofisticadas, elas demandam profissionais mais sofisticados, né? E o resultado, se é positivo, eu não tenho a menor dúvida que sempre vale a pena mesmo. Então, assim, a minha ideia era de dar uma sobrevoada, passei aqui 4 minutos do que eu queria falar, e fico aberto aí nos próximos 10 minutos para a gente conversar sobre o que vocês quiserem, fazer perguntas, comentários, o que estou à disposição de vocês. Que eu falei, como eu falei, eu vim aqui só para falar de quem vê de fora, mas é isso. Obrigada, Chico, muito obrigada. Acho super importante, né? Desde as primeiras coisas que você falou até esse olhar final sobre como é que os advogados têm usado, bem ou mal, e essa necessidade de dados e de publicidade dos casos, né? Assim, de publicidade dos casos, não de a mediação, né? Tem a confidencialidade limitada na recuperação, mas é confidencial, tem que ter uma certa confidencialidade, mas eu digo publicidade dos dados dessas mediações. A gente precisa saber que isso está acontecendo e que está tendo sucesso. Mas eu gostei muito de uma coisa, né, de pensar nisso, né, que como negociação nesse ambiente, né, da insolvência, né, e na época da concordata, né, é, tinha essa pecha que alguns ainda veem na palavra, né, negociação como sinônimo de negociata, né, de uma coisa fraudulenta por debaixo do pano, de má Ou às fé. vezes um sinal de fraqueza. É, A pessoa vira e fala Isso é assim: se eu pior. entrar e se eu negociar, eu estou dando um sinal de fraqueza, o que não é verdade. Não é verdade, né? Acho que esse ponto, desculpe entrar aqui, mas acho que esse é um ponto que é crucial, porque uma situação que a gente vê, e não é só para recuperação, não. Em várias negociações, e temos aqui vários especialistas, né, Eduardo, Caio, assim, que a gente vê que esse ponto de gerar fraqueza, quando você chama para uma mesa, mas se eu for, eu vou estar enfraquecido. Se eu for, eu vou me expor. Eu vou. Isso. Então, mas a gente vê que está quebrando vamos dizer, esse paradigma vem sendo quebrado, mas a gente tem que insistir, porque e mirar no exemplo, porque fora é todo mundo negociando, todo mundo colocando na mesa, todo mundo indo para a negociação. Então, mostrando que está sendo feito Mesmo fora, né? porque, mesmo porque, como você falou, é a lógica do instituto a negociação, né? É Sem um isso. acordo não vai Não haver a tem, recuperação. não tem, não vai ter solução das partes. E tem mais um ponto, quando a gente fala de negociação de empresa, que também às vezes dificulta a negociação, que é o que se diz de alguns bancos públicos por aí, que é a comodidade do representante de não tomar nenhuma decisão.
Então, se existe um litígio, ele faz o que pode para ganhar, mas ele perde, ele fez o que pôde, ponto final. Se Uhum. existe um litígio e ele toma uma decisão e faz um acordo, ele responde pela decisão que ele toma, pela discricionariedade naquele acordo. Isso, às vezes, tem um certo custo, na organização, né? E aí vem, junta também com a história do sinal de fraqueza, ou queimar cartucho com o que não precisava. Então, como a gente está falando sempre de instituição, acontece de, em certos momentos, você ter que se perceber que a pessoa, ela não quer fazer concessão nem nada, porque qualquer concessão que ela, até uma coisa que pareça boa, é algo que ela vai ter que explicar depois. E o resultado, se não for dela, não é dela, e ponto final, é de quem fez a bobagem lá atrás. Uhum. Eu acho que o Caio tem uma pergunta. Caio, É, faz a pergunta aqui pode fazer diretamente. verbal aí, Caio, Caio. faz sua Microfone, pergunta Caio. aí, Caio. Se o Tudo Caio bem, tá aí. Ah, o Satiro? Caio tá Bom aí. te Tudo ver. bem? Bom. Ótimo. Boa noite para todos. Muito bom estar aqui com vocês. Satiro, eu coloquei uma pergunta no chat, mas eu vou estendê-la um pouco. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas vantagens que você vê na utilização da cautelar antecedente, além do stay. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso. E outra coisa, amanhã nós vamos ter um congresso de insolvência aqui na Associação dos Advogados. Tenho certeza que você deve ser um dos que estará lá, junto com outros amigos, Vou enfim. estar lá. É, pelo que eu vi no programa, não fala-se nada a respeito de mediação. Não. E já não se falou no ano passado. Aliás, o professor Fábio Lyoa foi e criticou a mediação, né? Então, eu queria entender como que nós, que somos os mediadores, podemos chegar nesse universo dos advogados para poder divulgar esses benefícios que a mediação tem, e que não são essas vantagens do oportunismo que muita gente busca, para que se cheguem a acordos que sejam sustentáveis e que atendam ao que diz o artigo 47 da lei. Então, vamos lá. Obrigado, Caio. Ótimo, ótimas colocações, são super importantes. Vamos ver se eu consigo abordar as duas muito rapidamente. No primeiro, eu vou te dar mais uma vantagem. Eu teria outra, mas vou te dar mais uma vantagem. Eu posso entrar com a cautelar com menos documentos, eu vou ter menos exigências formais. Enquanto eu estiver na cautelar, eu não vou ter nenhuma restrição a gerir meus bens, a vender bens, etc. Esse prazo depois vai ser descontado do prazo da recuperação judicial. É verdade, mas é um prazo em que eu tenho mais autonomia e ingerência, eu como devedor, do que se eu tivesse em recuperação judicial. Então, e é fato, está na lei, é permitido, não tem problema nenhum. Quanto ao evento de amanhã, que é de três institutos, do IASP, da ASP e do IDRE. Ah, ah, eu entendo as pessoas terem dificuldade com mediação. Eu não concordo, mas eu entendo. Porque tem algumas coisas que, quando, às vezes você colocar o ovo em pé, o difícil é colocar o ovo em pé, mas depois que alguém colocou, é muito fácil. Então, a dificuldade de negociação, né, a importância do papel do mediador, quando a mediação vai muito bem e o acordo sai, às vezes ela não aparece. Então, a Sandra falou, é verdade, a mediação é sigilosa, você não pode, claro, não pode discutir os termos da mediação. Mas eu não acho que você não possa dizer que houve a mediação e que a mediação resultou num acordo, né? E que, ou tomar um depoimento da parte dizendo, olha, foi bom, a mediação foi importante, para mim ela foi relevante. Esse ponto me parece muito, muito importante. Aqui é um pouco o problema da mediação, é um pouco do problema que a gente tem com outros profissionais também gabaritados. Então, assim, é o cara que vira e fala: Não, eu não preciso ir no médico, porque eu vou me automedicar, porque afinal de contas, para que que eu vou chamar um profissional só porque não consigo andar, tô com as costas travadas, né? Você precisa. Ah, para que que eu vou procurar um advogado? Isso é fácil. Eu mesmo entro lá no Pequenas Causas e resolvo tudo, né? Precisa, né? Então, ah, ah, ah,
E os casos que não, os casos que dão certo acabam passando como se fosse o natural. Não é o natural. É o esforço do profissional que tem o que fazer. Então, por isso que eu falei de dados, eu acho realmente importante. Mostrar a utilidade do mediador é importante. Vender essa utilidade. Porque, na verdade, ele é um serviço que ele não tem que ser imposto. As partes têm que querer isso, né? Elas têm que buscar a solução. Se você tem uma ferramenta que te ajuda a buscar uma solução, que é um acordo e tal, tanto melhor. Agora, obviamente, que tem pessoas que só conseguem ver, tem situações, né, que a pessoa só consegue ver o cenário quando ela se afasta, quando ela está no olho do furacão, ela de fato não consegue identificar o que pode acontecer ou não. E a mediação tem desafios grandes na insolvência. Vários desafios, o fato de você ter uma coletividade de credores, o fato de você ter prazo curto, você tem uma série de outros desafios, né? Mas eu continuo crente, claro, é assim. Para todo caso, você precisa de mediação? Não, para todo caso eu não digo, mas eu diria que as exceções são os casos em que a mediação não implicaria num bom resultado, né? É, mas você vê, se tem um caso que não vai bem, que dá problema, todo mundo fala desse caso. O caso que não deu problema, ele não deu problema. Vai falar o quê? Você vai sair falando nada. Esse é o problema. A arbitragem sofre do mesmo problema. Então, se você perguntar, as pessoas têm algumas frases feitas, né, sobre arbitragem. Assim, a arbitragem é um clubinho. Você pode indicar sem quem você quiser, indica alguém fora do clubinho, não tem problema nenhum. Tá num clubinho que você foi lá e pegou os mesmos 10 lá e indicou a mesma pessoa, sei lá. A arbitragem não vale nada porque depois você vai no judiciário e desconstitui. Tem um estudo feito pela ABJ recentemente, o percentual de litígios sobre arbitragem é ínfimo e o de sucesso no litígio é muito menor. Ah, mas tem um caso que é muito grande, que está no litígio, todo mundo vê que aquela. Claro, mas está no litígio, é verdade, é um litígio enorme. Mas são duas instâncias já confirmando a sentença arbitral. Então, só que, de fato, essas coisas têm um- é, de economia comportamental americano, né? E que ele diz uma coisa que é interessante. Falou assim, num bairro de 300 casas, em que nunca ninguém teve trava, nunca ninguém teve porta, nada. Durante 10 anos. Um belo dia, alguém entra numa casa, invade a casa, que não tinha nenhum mecanismo de segurança, e rouba a casa. E vai embora. No dia seguinte, vai todo mundo colocar. Estatisticamente, aquilo é irrelevante. Mas o que chama a atenção é o fato de que alguém teve a casa arrombada. Então, ainda que você fale, não, estatisticamente, racionalmente, talvez essa não seja a hora de você mudar e tal. Você não sabe se isso foi um episódio selecionado e que ele não tem relevância estatística. Mas não importa, porque ele tem um impacto, né, na forma como você encara aquela situação. E isso tem que ser levado em consideração, porque a gente é humano, a gente tem isso mesmo, tem jeito. Bom, gente, você não tem mais. Eu só posso agradecer o momento que vocês tiveram aqui. É sempre tão. Ah, o Eduardo quer falar, vamos ver. Bom, eu venho, obviamente, de um outro lugar, né? Primeiro, porque eu não sou advogado, e segundo, porque numa vida passada eu fui gerente de crédito de um banco americano por 18 anos e trabalhei muito com recuperação de créditos, né? Imagino. E reestruturações de crédito, né? Então, olhando desta perspectiva, e outra coisa, quer dizer, antes de chegar na mediação, eu me especializei na negociação, né? Então, também veio uma coisa que veio um pouco dali. Você falou da lei de 2005, em 2002 já tinha uma reforma da lei, né? E o Não, banco que eu pequenas. trabalhava, o banco que eu trabalhava saiu do Brasil em 2003. Eu achei que
com essa experiência e a lei que vinha em 2005, eu poderia atuar um pouco nisso. Mas o que eu observei quando eu era gerente de crédito é que quando você tem uma empresa que está se encaminhando para uma recuperação judicial, o que a lei vai fazer é querer que todos os credores sejam tratados de forma igual. O problema é que os credores não são iguais, né? One size does not fit all, né? Não é tamanho único. Em particular, há uma diferença importante entre o credor ser uma empresa operacional e o credor ser um banco. Porque a empresa que é operacional, ela vive do fluxo de caixa. Primeira coisa que a gente aprende quando aprende crédito é que cash is king. Eu quero saber a geração de caixa dessa empresa. Mas o banco não é assim. O banco não gera caixa. O banco capta recursos do público. E para ele captar recursos do público, o que ele precisa ter é credibilidade para isso. O que quer dizer? Ele precisa ter um bom balanço. Tá? É conhecido a história que quando você tem uma crise bancária, há um flight to quality. As pessoas saem dos bancos pior avaliados para os bancos melhor avaliados, mesmo que a rentabilidade seja melhor. Então, quando você está falando de uma recuperação de crédito, se você está falando com um banco, o que você tem que se preocupar não é o fluxo de caixa que vai vir desta recuperação, é o impacto que isto vai ter no balanço do banco. E isto é muito importante, porque dependendo da regra contábil que tiver em vigor na época, o banco vai se comportar de uma forma ou de outra. E tem mais. Qual é o interesse do banco naquele momento? O banco, naquele momento, está interessado em recuperar esse crédito para mostrar resultado? Ou aquele é um momento em que o banco está querendo esconder o resultado e não apresentar maior resultado? Será que aquele. Ontem nós estávamos aí numa outra live com a Fernanda e com o Adolfo e falávamos sobre a questão. O Caio estava lá também. Sobre a questão de o momento adequado para que a mediação dê certo. Então, naquele momento, o banco que está lá como credor, interessa a ele mostrar rentabilidade, recuperação do crédito no balanço, ou é melhor deixar isso correr e não apresentar aquele resultado naquele ano? Então, esta questão de entender muito bem qual é o eu estava falando das técnicas de negociação, né? O que a gente aprende nas técnicas de negociação? Tentar entender muito bem o que você quer da negociação, o que possivelmente o outro do outro lado está querendo. Então, se você não tiver uma compreensão clara do que é que o banco do outro lado possa estar querendo naquele momento, e o banco A e o banco B podem querer coisas diferentes, você está numa situação muito desconfortável nessa mediação. Se você estiver no momento em que você ainda não está em tutela antecipada, você não está numa recuperação judicial e você não está num período de suspensão. Mas esta compreensão que a gente aprende das técnicas de negociação, de tentar entender o que o outro quer, é fundamental para que isso possa, enfim, ter sucesso. É só esse comentário que eu queria fazer. Eu concordo 150% e a gente tem um caso de mediação que comprova exatamente tudo que foi dito, que é a Intercement. A Intercement fez a mediação, mas o que que ela fez? Ela tinha 3 ou 4 grandes credores, então ela fez uma mediação com cada um. E ela quis resolver o problema de cada um. No final das contas, acabou que deu um problema e não funcionou. Mas ela foi exatamente no que o senhor falou mesmo. Ela foi direto, falou: vamos ver o que você precisa, o que você precisa, o que você precisa, porque são os meus maiores credores. Se eu resolver isso, eu equaciono os outros todos mais ou menos do mesmo jeito. Então, esse é o caminho mesmo. E acho que a mediação, claro, em última análise, o tratamento dos credores tem que ser equitativo. Mas ela não estava nem em recuperação judicial naquela época. Então, ela podia fazer o tratamento que ela quisesse. Ela foi lá, fez a mediação e deu certo. Aí deu um problema aqui, outro problema ali, acabou tendo que ir para extrajudicial, da extrajudicial virou judicial e hoje está nessa situação que está aí hoje. Mas
seguiu os seus passos. Eu não- sem mudar nada. Chico, eu não sei porque tem mais uma mão levantada, e eu não sei como é que você está de horário, Daniela. Desculpa, eu estou perguntando A porque eu Entendi. gente sei que faz Tá isso, você bom. e não tem preparou. problema. Vamos falar, Daniela. Conta pra gente aí. Fala. Eu vou. Uma boa noite a todos primeiro, né? E eu vou bem rapidinho, só queria Imagina. ilustrar uma situação muito interessante. Eu gostei muito do que o Eduardo trouxe com relação aos bancos, e eu gostaria de trazer um exemplo que eu tive numa mediação de recuperação, que eu estava como mediadora, e que um dos bancos, ao entrar numa conversa privada com um dos bancos, o que estava dificultando para que ela pudesse aceitar uma proposta da devedora, eles simplesmente responderam: não, nós não temos interesse a acordo, porque eu prefiro que esse credor saia do mercado, porque ele vai para não quebrar outras pessoas, inclusive outros bancos, com quem ele venha tomar esse crédito, eu prefiro que ele vá para a falência do que se recupere. Então, numa situação como essa, numa posição trazida por um banco, né, obviamente, né, dentro da sua grande capacidade econômica que tem dentro de um poder de negociação, inviabiliza qualquer possibilidade de a gente achar uma opção, né, que possa ser atrativa a um banco com esse perfil. Então, queria trazer esse exemplo, Eduardo, que eu acho que foi fantástico você trazer, principalmente diante de pequenos credores, de pequenos devedores, né, que dentro de uma seara aí, claro, a gente falando em Samarco, falando em Oi, falando em empresas como essa, tem um impacto muito positivo uma mediação, mesmo que em volume pequeno, mas porque realmente é uma grande empresa. Agora, empresas pequenas, como esse caso era se não me engano, era uma serraria, era uma empresa extremamente familiar. Para ela para o banco não era interessante, nem a título de marketing de poder trabalhar com uma mediação dessa espécie. Então, era isso, essa era a minha contribuição, só trazendo um caso aí ilustrativo, né, e Acho que agregando aí a fala do Eduardo, que realmente concordo. Eu acho que tem toda a razão e a gente já tem e vai continuar tendo casos em que é muito difícil de explicar o porquê que alguém vota contra o plano. E a gente tem um fenômeno hoje e tende a crescer e eu acho muito positivo, apesar de que se precisa ver com, né, com muita preocupação os desdobramentos disso, que é do mercado de distressed assets, né, no mercado se chama de ativos estressados, mas é uma tradução ruim, mas comprar bens ou comprar créditos. E por que que eu digo isso? Porque uma coisa é o devedor sentar com um grupo de fornecedores ou um grupo de bancos com o qual ele trabalha e tal. Outra coisa é ele sentar com um fundo que pagou um preço baixíssimo naqueles títulos, aqueles créditos, e o que ele quer é jogar isso para cima. Então ele tem pouco a perder, porque quem perdeu já saiu do jogo, quem perdeu dinheiro pesado está fora do jogo. Então ele tem pouco a perder e uma estrutura que geralmente é muito boa para esse tipo de coisa, uma capacidade de suportar pressão. Ele não está sob pressão. Então, esse tipo de situação tende a ser cada vez mais comum e é uma negociação completamente diferente da negociação com credores originais. Daniela, não tenho como concordar mais com você. Foi ótimo ter trazido o exemplo. É isso. Não sei se mais alguém precisa colocar alguma dúvida ansiosa, uma inquietude aí, Não, mas, mas mas eu agradeço vocês terem me chamado. Foi ótimo, adorei. Então, foi muito bom. é sempre É, muito bom tratar desses temas, e a gente vê, né, Chico, também, da sua aula de 2021 para cá, a gente já falou de muitas coisas diferentes, coisas novas, já teve muitas. novos olhares. Tinha algumas pessoas que estão aqui que estavam naquela sua aula, não sei se Caio e Flávio que estavam lá nesse momento, e Henrique, acho que eram esses. Se concordam comigo de que, de qualquer forma, acho que tem entrado muito oxigênio nesse lugar, né? Acho que tem muito para gerar ainda. Eu acho que é um solo muito fértil e ainda vai gerar muitos bons frutos, que é bom para todo mundo. Muito bom. Aninha, você quer encerrar?
Bom, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Vários são pessoas que estão já nos acompanhando há bastante tempo, como a Sandra mencionou, até já assistiram o professor Satiro em outras ocasiões, e isso é muito bacana, poder acompanhar a evolução do pensamento, porque tanto a parte da recuperação da empresa, da concordata, como o professor Satiro começou a falar, né? Desde a Idade Média, quando tínhamos essa questão e esse problema, e a humanidade continua em busca de soluções. E a mediação também acho que existe desde que o mundo é mundo, de alguma forma, não tão estruturada como agora. Então, é bacana poder perceber essa dinâmica, né? Esses movimentos que vão acontecendo e que também no Brasil e no mundo é, vem se aperfeiçoando e que o Satiro nos trouxe aqui com tanto brilho. Então, queria Imagina. agradecer muito a sua participação e a de todos que estão aqui, dos que irão assistir depois também. Convidá-los para nos acompanhar nesse estudo, nesse conhecimento da mediação, nesse contexto da recuperação. Temos um curso em aberto. Nos próximos dias, quem tiver interesse pode nos contactar. E nós, então, com isso, podemos encerrar essa noite tão gostosa de hoje. Ou alguém mais gostaria de trazer uma palavra final? Acho que só agradecer, né, Satiro? E eu também, Agradecer e eu muito, também Pela agradecer apresentação. por ter vindo. muito Obrigado mesmo pelo agradecimento. convite. Eu estou até colocando aqui, Obrigada. vocês tão gentis, calorosos, muito bom. Muito Muito bom estar obrigada, aqui. Obrigada, Gente, Satiro. Muito se Satiro. me obrigada Fica o mesmo. permite, convite, fica um convite para Memorável. amanhã no evento, né? Que você possa, ainda que não esteja na pauta, que você possa lembrar da mediação, fazer com que os outros É lembrem. Pode verdade. deixar. Acho que o Caio também vai estar lá, eu vou estar lá, acho que não sei quem mais aqui vai estar lá amanhã, né? Eu e o Caio vamos estar lá amanhã. Lembra dá uma lembradinha de falar, Lembro, pode deixar. Não, somente um gente, que está muito obrigada. comentário, tá, atual. Satiro, Eu é que agradeço. Obrigada, boa Obrigada. tá? noite. Boa noite a Obrigada, Boa todos. gente. noite. Obrigado, hein? Obrigada. Obrigado, Tchau, 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 tchau. gente. Tchau, tchau, gente.